Toda empresa tem uma memória, só que na maioria delas, essa memória mora na cabeça de algumas pessoas. E quando elas saem mais cedo, quando elas viajam, quando elas se despedem da companhia, essa memória acaba indo junto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma coisa que quando cair a ficha, vai ser difícil de desver. E que nós aqui da Time Digitais, nós chamamos de cérebro corporativo. Nós vamos passar aqui por 7 passos. Primeiro, que é um problema que todas as empresas possuem, mas não enxergam. Depois nós vamos mostrar o que é esse tal de cérebro corporativo, como que ele funciona, como que vai ser o seu dia a dia na prática e o principal, como tirar tudo isso do papel. O quanto que mantém da sua empresa de pé hoje existe apenas na memória de uma única pessoa ou de algumas pessoas dentro da sua companhia. Pensa por alguns minutos e então tenta reconhecer essas cenas, né? Um cliente ligou, antigo, só uma pessoa sabe o que foi combinado. Alguém tá lá procurando um arquivo, demora 15, 20 minutos e às vezes se perde, não consegue encontrar aquele bendito arquivo. Entra um novo colaborador, aí você demora 3, 4 meses para de fato fazer com que ele entenda os processos, entenda a casa, ou até mesmo uma decisão que está esperando uma resposta sua, já está em atraso ali algumas semanas, e eu acho que aqui é a principal dor, que é quando alguém de fato se desliga da companhia, e o conhecimento acaba indo junto. Não é um problema seu, não é uma desorganização, não é uma falha de uma única pessoa, de algum setor. É que o conhecimento de uma empresa, ela nunca esteve em um único lugar. Então ele vive espalhado, é através dos e-mails, é através das conversas do WhatsApp, planilhas, pastas, e o principal ponto é o conhecimento tácito, que está na cabeça de alguns colaboradores. Né? E tudo isso tem um preço que por baixo dos panos ele não mostra lá no final do dia, no final do mês, no DRE, que é o quanto que custa por uma informação, o quanto que uma decisão que você está postergando está esfriando uma oportunidade, o quanto que cada pessoa que acabou saindo da sua companhia ela levou um pedaço junto e o tempo que você vai demorar para recompor esse pedaço. E no final do dia, é aquela velha história, você abriu um negócio para ter liberdade, só que você acabou se tornando o principal pilar e refém da sua operação. E aí eu venho e te faço uma pergunta que é o seguinte: e se a sua empresa, ela nunca mais esquecesse de nada e que conseguisse ter uma resposta no mesmo momento, no mesmo minuto? E eu venho e te falo que isso existe, que é o que nós chamamos de cérebro corporativo. O que é esse tal de cérebro corporativo? Como que é o dia a dia? Como que é na prática isso? Pensa numa analogia, é como se fosse um profissional que nunca faltasse. Pensa naquele colaborador mais experiente que você tem dentro da empresa. Aquele que conhece todos os clientes, que conhece cada um dos processos, conhece a história desde lá do começo que está contigo. Agora imagina esse profissional que nunca esquecesse, que nunca falta, que nunca vai embora, que responde exatamente no mesmo momento. Então essa presença, essa disponibilidade que nós temos de informação pensando nesse cérebro, ele não vai estar apenas para ti como tomador de decisão, mas vai estar para a empresa por um todo. Por um outro ângulo, os dados que você possui dentro da sua companhia, eles estão espalhados dentro das cabeças das pessoas, através de conversas, e-mails que foram de interações com o seu cliente, ou enfim, com qualquer stakeholder da tua empresa, planilhas, relatórios, contratos, né, processos que você possui internamente que os mais experientes conhecem de ponta a ponta. O principal ponto que nós vemos é justamente guardar essa informação e entender essa informação. Todo mundo guarda, tem uma centralização dos dados, né? Então eu coloco todas as informações, todos os dados, planilhas, arquivos, tudo em um drive. Só que isso é guardar, é volume, todo mundo faz. O problema é quando nós precisamos entender. E aqui tem uma linha tênue muito grande entre guardar e entender. Guardar é o lugar que você já tem lá no seu drive, no seu iCloud e afins. Então é a sua pasta, é a nuvem, só que só guardar esse dado não é o suficiente, porque você precisa entender esse dado. Então esse é o grande ponto que o cérebro corporativo ele vem para suprir. Não é só guardar o dado, mas sim compreender esse dado e, principal ponto, te responder. O que é a diferença, né, de uma busca versus uma resposta? Se eu quero saber alguma informação sobre um cliente X, né, o fulano, como que é feito hoje? Eu tenho que buscar no CRM aquela informação do fulano, eu preciso buscar no meu computador os contratos desse fulano, que perguntar muitas vezes para o meu gerente regional ou, enfim, comercial sobre aquele fulano, e eu vou tentando reunir as fontes para que eu consiga interpretar e entender. Já o cérebro, ele vai te devolver a resposta. Então, ele vai falar, olha, fulano fechou determinado serviço em março, pediu 10% de desconto, o último contato que foi feito foi no dia 12/3 e ficou pendente uma nova proposta. O grande objetivo de quando nós instalamos esses cérebros corporativos nas empresas, que a busca, ela vai te entregar um trabalho. O cérebro, ele te entrega uma resposta pronta e com a fonte. É extraordinário isso, porque além dele trazer qual que é a fonte desse dado e a interpretação e o entendimento para ti, ele te mostra exatamente de onde que essa informação foi retirada.
Foi de um contrato X, foi do CRM, foi de uma planilha, foi de uma conversa no WhatsApp. E o principal ponto que todo o treinamento desse cérebro, ele tem a honestidade de dizer de quando ele não tem uma determinada informação. Se ele vê que tem algum dado que está faltante, seja por falta de alguma fonte não inserida ainda nesse cérebro, ele vai chegar e vai te falar, olha, sem novidade do fulano já faz 3 semanas, então vale, antes de tomar alguma decisão, conferir sobre o fulano. Nós trabalhamos através de 4 principais processos, que é um ciclo. Basicamente, nós reunimos esse dado, tudo começa a passar e ficar em um único local. Depois, nós conectamos esses dados, ou seja, cada informação você tem qual que é a entidade, qual que é o objetivo, o que ela está correlacionada com outras informações, então nós conectamos essas informações, esses dados, depois nós compreendemos, e aqui é um ponto muito interessante, porque toda noite ele fica mais inteligente, e depois o 4º ponto, que é a resposta. Então você faz uma pergunta para o cérebro, e ele vai vir, já vai te dar uma resposta instantânea. O primeiro movimento é o reunir. Eu sou engenheiro de software já há 12 anos, então falando tecnicamente, se tiver pessoas, né, que têm esse conhecimento, basicamente aqui é um grande trabalho de engenharia de dados. Seria isso, eu preciso reunir essas informações. Então é trazer as conversas, trazer os e-mails, trazer os documentos, os contratos, todo o histórico de um cliente, tudo isso tem que ser centralizado. Primeiro grande ponto, não posso ficar espalhado. E obviamente toda a história da empresa, conversas históricos do próprio founder. Depois nós conectamos. E nesse processo de reunir e conectar, nós temos um trabalho árduo de engenharia de dados, principalmente, para depois vir para a ciência de dados. Então nós temos que higienizar, sanitizar, deduplicar esses dados, para que aí sim, de fato, a gente consiga ter uma informação um dado de boa qualidade. Ingerimos, conectamos esses dados, aí vem todo o processo de compreender. Esse processo aqui é espetacular, porque todas as noites ele tem uma rotina, pegar os dados novos que vieram do dia, fazer a compreensão e interpretação para colocar as correlações nos demais dados e informações que a sua empresa possui, e todos os dias, quando ele amanhece, se você perguntar algo que aconteceu ontem, ele já vai saber te responder. Então, isso é bizarro, porque todos os dias, aquele sentimento de acordar com uma nova ideia, acordar com um novo conhecimento, é exatamente o que o cérebro corporativo ele faz. E o 4º ponto é a resposta. Então, qualquer pessoa da companhia pode mandar uma mensagem para o cérebro e vai ter uma resposta exatamente no mesmo instante. E, obviamente, tudo isso, né, a configuração desse cérebro, a gente tem um fator de governança trabalhado antes para saber quais pessoas podem responder e ter acesso àquela determinada informação, quem pode escrever, ou seja, colocar conhecimento no cérebro, quem que pode apenas consumir conhecimento do cérebro e quais conhecimentos que esse nível pode ter de acesso. Então, um dia a dia, né, um novo colaborador de marketing, que não é chief level ou gerente ou coordenador, um estagiário, que ele precisa entender quais são as diretrizes e processos. Então, ele vai ter acesso apenas a esse tipo de informação. Ele pode colocar conhecimento no cérebro? Não, ele não pode. Então, a gente consegue fazer toda essa organização de governança dentro de casa, de quem pode acessar ou não. E tudo isso, ele vive em um único local. Então, a história da empresa, informações sobre as pessoas, como são os seus processos no dia a dia, quais são os documentos e contratos que você tem, as conversas no WhatsApp, no e-mail, no workspace que você trabalha no dia a dia. E tudo isso de forma centralizada dentro de um cérebro. Obviamente, para que isso aconteça, nós fazemos uma migração de acervo, toda a história da empresa, todas as fontes que você tem, reunimos isso tudo em um único local e fazemos todo esse trabalho de engenharia e ciência de dados de forma prévia. Então a gente reúne, depura e organiza isso para que se transforme numa memória viva da sua empresa. Um ponto importantíssimo aqui, toda informação ela tem que ser boa, toda informação tem que ter qualidade. Ruídos e informações de má qualidade, eles ficam de fora. Então uma frase que eu até sempre costumo utilizar, que é o seguinte: não se planta desordem e se colhe clareza. Não tem como acontecer isso. Todo o cuidado de curadoria, todo dado que é inserido no cérebro, ele passa por uma transformação, por uma curadoria, uma organização do nosso lado como times digitais, para que ele de fato entre no cérebro corporativo, né? Um cérebro ele só vai ser brilhante quando entra coisas boas, informações corretas nele. Esse é o cuidado do nosso lado. O que você usa, né? Onde você já conversa? Como que é a utilização? É muito simples. É tudo através do WhatsApp. É como se você estivesse de fato conversando com um colaborador, que ele entende o contexto da sua empresa, entende o tom de voz de comunicação que você tem internamente, não tem necessidade de baixar algum aplicativo ou fazer algum treinamento. É muito simples, é uma conversa direta pelo seu WhatsApp. Na prática, como que funcionaria? Você mandou uma mensagem, né? Então, qual foi o último orçamento que enviamos para o cliente Silva? E o cérebro te responde no WhatsApp. Foi enviado no dia 18/4, no valor de R$ 4.200, válido por 30 dias, e ainda não teve resposta. E te mostra qual que foi a fonte. A fonte foi conversa ou meeting gravado do dia tal, né? Ou o contrato do dia Y.
Então, é como se você estivesse perguntando para um colaborador de fato. Todos os dias, ele amanhece mais inteligente. Pensa o seguinte, seria o dia a dia. Você acordou, 7 horas lá, 6 horas da manhã, fez teu treino. Antes de você chegar na empresa, você tá ali no carro, mandou uma mensagem, né? Olha, como que ficou o cliente que deu um NPS, que reclamou ontem aqui da companhia? E ele já vai te responder, porque durante a noite ele já processou essa informação. Pensa num atendimento, né? Um novo colaborador que recém chegou na empresa e não sabe de algum determinado processo. Então, qual que é o passo a passo para eu mandar uma mensagem de reativação de cliente? Ou uma mensagem de boas-vindas? Qual que é o passo a passo? E aí você tem uma resposta imediata desse cérebro. O que nos traz de velocidade? E é uma das coisas que a gente mais vê que gera valor para a ponta final. Quanto mais rápido nós estamos da decisão, bater o martelo diante de alguma coisa, mais rápido a gente consegue fazer o ciclo empresarial crescer, evoluir. Então, a decisão no final do dia é o que mais nos preocupa como um fator de sucesso. Porque a decisão, ela vem de um dado bruto, que esse dado se transforma numa informação, dessa informação se transforma em conhecimento, o conhecimento se transforma num insight, e desse insight, e obviamente a tua capacidade de tomar uma ação, aí de fato vem a decisão. É fazer com que um dado bruto se transforme em uma decisão de uma forma muito rápida. E é isso que a gente tem que gerar como valor, como cérebro corporativo. Agora, pensa o seguinte, você já utilizou o ChatGPT, já utilizou o Claude, que é uma inteligência artificial. Só que o Claude, o ChatGPT ou qualquer outro provedor, eles entendem do mundo, sabem sobre a internet. Só que eles não sabem nada sobre a sua empresa. Então, o que nós fazemos para facilitar além do WhatsApp? Nós conectamos o seu ChatGPT, o Claude, diretamente no cérebro da sua empresa. Além de responder sobre o mundo, eles vão começar a responder também sobre os seus clientes, sobre a sua história, sobre os seus processos. E aqui é muito bonito de ver, porque o que a gente está vendo, né, pelo menos assim, na circunstância atual, 7 de junho de 2026, nós vemos que todas as empresas, as que estão um pouco à frente, estão liberando acesso a ferramentas como ChatGPT, Cloud. Nós estamos num momento que é geração de skill para todos os lados, que é interessante, mas a gente começa a nos deparar com outros problemas, que é a desorganização disso. Então, vive da máquina de cada um essas skills, e nós conseguimos reunir todo esse conhecimento, todas essas skills, através do cérebro corporativo. Como que a gente costuma cobrar um cliente em atraso? Pensa o seguinte, você manda lá para um ChatGPT que não tem informação sobre a sua empresa, sobre a sua companhia, ele vai te dar uma resposta genérica. Olha, geralmente empresas desse segmento, eles enviam lembretes com uma cadência de 25, 15, 10, 7, 5 dias, mas ele vai te dar uma resposta genérica, né? É um conselho genérico. Quando nós conectamos o Cloud, o ChatGPT da sua empresa com todo o cérebro corporativo, ele vai entender o seu processo. Olha, pelo nosso processo, o lembrete no 3º dia, nós mandamos um segundo aviso no 7º dia, o texto padrão aqui da nossa empresa é XYZ, porque ele não está inventando, não é genérico, ele está pegando um dado, uma interpretação, informação que foi colocada dentro dele, que é o que nós levamos como uma verdade absoluta. Como que tudo isso se conecta? Tudo que a empresa produz diariamente, ele vai passar por esse processo, então ele tem um pequeno delay de pelo menos um dia, esse dado ser ingerido, à noite ele ser curado, interpretado, higienizado, sanitizado, e no outro dia ele já tem a interpretação para suas respostas diante daquele fato que aconteceu no dia anterior. Tudo que a empresa produz de conversa, e-mail, conversas no WhatsApp, histórico, a gente faz esse tratamento, entra dentro do cérebro, e depois, no dia seguinte, a camada de utilização é conversacional, ou pelo seu WhatsApp, ou pelo Cloud, ou pelo ChatGPT da vida. E tudo isso na ponta da sua mão. Como que é o antes e o depois? Então pensa o seguinte, para eu encontrar uma informação, antes eu ficava 20, 30 horas tentando buscar um determinado conteúdo, uma determinada informação. Com o cérebro, basicamente é 5 segundos, 10 segundos fazendo uma pergunta, mandando um áudio. Quando um novo colaborador entra na sua empresa, que não possui ISO 9000, por exemplo, poxa, passa meses tentando conseguir entender o processo, entender as funções, as responsabilidades para passar para o colaborador de forma organizada. E com o cérebro a gente consegue fazer isso em dias, é muito rápido. É só ter as perguntas corretas para o cérebro. Quando uma decisão depende de você, muitas vezes se ela não tem a prioridade máxima, que é um deal breaker do teu negócio, vai ficar ali dias, dependendo meses, e essa decisão ela vai esfriando, ela vai deixando de ser uma boa oportunidade para ser uma decisão que já foi revogada, digamos assim. Se alguém sai da tua empresa e o conhecimento vai junto, poxa, o quanto que demora, o quanto que você fica refém. Quantas vezes ouvi founders falando assim, quem tem um não tem nenhum, tem que ter dois, porque se um sair, o outro pelo menos consegue continuar. Poxa, para você ver o quanto que nós somos refém.
E como eu mesmo mencionei, não é um erro, é porque de fato essa informação dentro de uma empresa ela nunca foi centralizada. E o conhecimento, grande parte das vezes é o conhecimento tácito, é o conhecimento que fica na cabeça de uma pessoa. E aí você fica novamente refém daquela pessoa. O quanto que isso é importante pro teu business, o quanto que isso é uma dor para você que está na sua ponta. Deixar de depender da informação de algumas pessoas que são centralizadoras para você começar a tomar decisões em segundos. E não só para você como gestor, né? Para qualquer colaborador dentro da empresa. Por isso que nós da Time Digitais defendemos. Todas as empresas terão times híbridos, os funcionários físicos, times físicos e os times digitais. Então nós sempre vemos que a inteligência artificial ela vem para potencializar as empresas. O cérebro corporativo nada mais é do que a base fundamental dos times digitais. Simplesmente isso. O que nós estamos montando, ela é extremamente importante. Estamos no momento que as empresas elas conseguem ser tão vantajosas competitivamente tendo 5, 10 pessoas e um time digital extremamente bem estruturado versus uma companhia que está com 70, 100 colaboradores, mas não conseguem ter essa centralização de conhecimento, essa decisão e essa tomada de decisão de forma rápida. Obviamente, tudo isso, né, você deve estar se perguntando, poxa, mas como que é a segurança por trás de tudo isso? Né? Como que funciona? Todos os nossos clientes possuem uma máquina privada, exclusiva, isolada para cada um dos clientes, moram no Brasil. Nós temos todo um amparato de redundância, de backup. Então, assim, isso é um ponto que nós tomamos máxima atenção para nós desde do dia 1, construindo essa solução, foi a nossa maior preocupação, porque aqui está a base de conhecimento, é o cerne, é o acervo da empresa. Então, esse, na nossa visão, é o maior ativo que uma empresa pode ter. Então, desde o D0, nós nos preocupamos e organizamos toda essa parte de segurança de dados e, obviamente, tudo dentro da LGPD. Preciso entender de tecnologia, como eu mencionei antes, não. Toda a interface é conversacional. Assim como você tem com o Cloud, como tem com o ChatGPT, qualquer LLM, o cérebro corporativo ele te responde exatamente nesse mesmo tom, nesse mesmo formato. A diferença é que essas respostas não vão ser genéricas, mas elas vão ter todo o viés, todo o conhecimento da sua empresa, o que está dentro do cérebro. E como que vai ser se algum dia eu precisar sair? Putz, não quero mais ter o cérebro corporativo. Como que é? Todo o conhecimento é seu, como eu mesmo mencionei. Todo o volume, máquina, tudo é isolado. E uma vez que você sai, toda essa informação, o dado compilado, organizado, esse conhecimento é seu. Então nada fica preso em sistema fechado. Isso é tudo teu, no teu formato. Você não fica refém de ninguém, nem de nós. E como que nós colocamos isso de pé? O esforço é todo do nosso lado e o resultado é seu. Então, nesse panorama de 30 dias, nós fazemos desde o momento de apresentação desse cérebro até o momento de colocar no ar, num período de 30 dias. Nós reunimos os dados, fazemos a ingestão, coletamos, higienizamos, sanitizamos. Todo o processo árduo e de esforço é do nosso lado. E no 30º dia, no máximo, você consegue ter acesso a isso 24/7. Agora imagina, a sua empresa deixar de depender da memória de algumas pessoas e passar a decidir na velocidade da informação, tomar decisões de forma instantânea. Nós construímos o seu time digital, o seu cérebro digital. Todas as empresas vão ter times híbridos, o teu time físico e o time digital. E nós somos responsáveis de montar esses times digitais. Então, se você quer, façamos esse trabalho para você do começo ao fim e você apenas ficar focado no resultado, você pode mandar uma mensagem para a Agatha, que é a nossa funcionária digital, e ela vai nos direcionar o seu contato e a gente já começa esse trabalho a partir de amanhã. Ou se você quer absorver e entender como que é a instalação, como que é feito todo esse processo de ponta a ponta, eu também te convido a conhecer a Diretoria Digital, que é a nossa comunidade onde tem todo o acervo do time digitais, desde plugins, desde como instalar esse cérebro de ponta a ponta, mas obviamente, aí você vai ter que despender de tempo e de conhecimento do teu lado. Muito obrigado, ficamos para um próximo vídeo falando sobre incorporação imobiliária com times digitais. Não perca.